quantidade de gente que tem se queixado de ansiedade. Eu acho assim que, em primeiro lugar, para mim, o que todo mundo tem falado é a respeito da ansiedade. O que a gente tem que entender a respeito da ansiedade é que a ansiedade ela não é uma doença, em primeiro lugar, né? Ela é um sintoma, digamos assim, que desencadeia outros sintomas até mais graves. Então, o que a gente tem que tratar? A gente não tem que tratar a ansiedade em si. Com toda certeza tem alguns remédios naturais que eu uso para ansiedade. Tem muita coisa natural, tem os óleos essenciais, tem os florais, como a gente já viu, né, no canal. E depois eu vou começar a falar também sobre os óleos essenciais, que são muito bons para esses sintomas da ansiedade. Agora, por que não adianta a gente tratar só os sintomas? Porque a ansiedade tem uma raiz. E é isso que precisa ficar bem claro para as pessoas. A ansiedade tem uma raiz, né? E é essa raiz que precisa ser trabalhada, né? Como é que a gente vai buscar a raiz da ansiedade? Vamos tentar entender o seguinte. Nós vamos tentar entender. Quando a gente nasce um ser totalmente livre de qualquer sentimento de medo, tanto que às vezes a criança começa a caminhar e a gente anda atrás, porque a criança não tem medo de nada. Ela é capaz de se jogar de uma escada, porque ela não tem medo, né? A gente tem que cuidar das janelas, porque a criança não tem medo. Ela é livre, ela tem liberdade, ela é um ser divino, ela tem tudo que precisaria. E aí ela tem aquela essência pura. Com o passar do tempo, nessa primeira infância, os pais começam a dar aquela educação para os seus filhos. Dentro daquela educação, eles vão passar aquilo que eles também aprenderam com os pais deles, né? Então, a criança começa a se afastar da verdadeira essência. A essência da criança está aqui e ela começa a se afastar. Porque o que acontece com ela? Ela vai pegar um brinquedo e aí ela começa a mexer naquele brinquedo até que ela arrebenta uma roda do brinquedo. E aí vem a reprimenda dos pais. Meu filho, olha o que tu fizesse, né? Não é assim que se faz. E aí a criança já para e pensa assim, o que eu fiz de errado? Não vou poder mais fazer esse tipo de coisa, porque se eu fizer, eu vou ser reprimido nessa questão. Então não vou fazer. Assim começa a educação dos filhos. Então a gente começa reprimindo, dizendo não faz, isso é certo, isso é errado, não é assim que se faz, tu não faz direito, tu não fizesse direito, tu não fizesse os teus temas, olha que letra feia, olha que desenho feio que tu fizesse hoje, e assim começa. O que acontece com a criança? Ela tem uma essência pura que vai começando a se afastar dela, porque ela deixa de ser essa essência pura e começa a mostrar uma outra pessoa para os pais, né? Quando os pais começam a elogiar alguma coisa que a criança fez, às vezes ela nem fez de propósito, ela simplesmente fez alguma coisa, como aquela mesma atitude de arrancar um pedacinho da roda do brinquedo, ela fez uma outra coisa que o pai achou legal. E aí o pai chega e diz muito bem, e bate palmas, e eleva aquela atitude da criança lá no grau máximo. E aí o que a criança faz? A criança, que está aqui como essência pura,
começa a também mostrar para o pai como ela é assim sempre. E aí vai ficando aquela essência cada vez mais afastada dela. Então o que que acontece? As crianças começam a passar o tempo todo tentando ser uma coisa que elas não são, né? Porque elas querem o carinho dos pais, ela quer mesmo que ela tenha feito uma coisa legal, mas que foi só momentânea, ela vai querer fazer sempre aquela coisa legal, porque foi naquele momento em que o pai bateu palmas para ela e achou ela maravilhosa, então ela vai querer repetir aquilo, mesmo que ela não goste mais de fazer aquilo, ela vai querer repetir 1000 vezes, porque o pai achou maravilhoso, né? Então, assim é que começa a acontecer o afastamento da essência cada vez mais. Então a essência está aqui purinha, bonitinha, livre de medos, com toda a sua divindade, e a gente vai montando um outro ser aqui. Aquele ser que vai fazer de tudo para agradar os pais, de tudo, mesmo que não goste daquilo que está fazendo. A gente precisa do amor dos pais para preencher os nossos vazios e as nossas necessidades. A gente precisa dos elogios dos pais para preencher esses vazios, essas carências. E a gente passa a infância toda assim, a adolescência toda assim. E quando a gente chega na fase adulta, a gente já está com aqueles medos muito à flor da pele, muitos medos de desagradar alguém, de fazer algum mal para alguém, de que alguém diga que a gente fez errado, medos e medos e medos e mais medos dos julgamentos, medo de aparecer, medo de ser julgado, medo de ser reprimido. E todos esses medos somados, quando nós chegamos na fase adulta, a gente está com uma ansiedade fora do comum, porque a gente precisa a todo momento ser uma coisa que nós não somos. Mostrar para os outros que nós somos uma coisa que nós não somos. Nós somos uma coisa que nós montamos. Nós somos um ser que nós criamos. Através desses erros e acertos, desde a infância, depois no colégio, depois quem sofre bullying, então pior ainda, porque aí começa a mostrar para os colegas uma coisa que não é, né? Começa a querer virar líder, e é aquela fase que as crianças começam a ficar mais esquisitas, então são zoadas pelos coleguinhas, então vão começando a se fechar. Tem crianças que não querem sair de casa, tem crianças que se afastam dos meios sociais por causa disso. Então vão criando uma série de problemáticas, né? E o que desencadeia tudo isso é o medo de não ser elogiado pelo pai, pela mãe, de não receber o amor do pai e da mãe, de não receber a proteção do pai e da mãe, aqueles cuidados fundamentais que toda criança tem que ter, né? E esses medos a gente carrega para a fase adulta. Então, essa ansiedade vai crescendo. E ela precisa ser vista como um sintoma, porque é nessa raiz do medo que a gente precisa tratar. É nesse medo que a gente precisa ir, né? Então, isso aí é a base de tudo. O que desencadeia a ansiedade é o medo, né? E uma coisa que acontece muito é que, assim, quando a gente... Vamos colocar um exemplo com um animal, tá? Toda vez que o animal se sente acuado porque acha que vai ser atacado, ele entra num estado de medo, e aquele medo desencadeia a adrenalina por todo o corpo, né? Então, sempre que o animal fica com medo, essa adrenalina vai correr no corpo dele, e é aquilo tudo que a gente sente, que tudo treme, que tudo esquenta, que o rosto esquenta, que a gente fica com vermelho, que a gente fica
é num estado totalmente fora de nós, né? O animal a mesma coisa. Então, como é que a gente passa os nossos dias? A gente passa sentindo medo o tempo todo. A gente tem medo de sair na rua porque alguém pode nos assaltar. A gente tem medo de atravessar a rua porque alguém pode nos atropelar. A gente tem medo de carregar o celular porque alguém pode arrancar da nossa mão. A gente tem medo de desagradar os amigos. A gente tem medo de desagradar os pais. A gente tem medo de desagradar os parentes. A gente tem medo do julgamento. A gente tem medo da desproteção. Então, a gente, para não se sentir inadequado nos lugares, a gente se adapta. Então, a gente vai se adaptando, né? A gente vai se adaptando. Só que essa adaptação, ela não é uma coisa natural. Ela é uma coisa forçada, né? A gente força para se adaptar nos lugares. E isso vai nos afastando daquilo que a gente realmente é. Então a nossa essência verdadeira, aquela pura, vai ficando lá atrás. E quanto mais atrás, mais ansiedade. Porque a gente tem um incômodo constante de não sermos o que nós realmente gostaríamos de ser. A gente tem um incômodo constante, só que esse incômodo, ele é inconsciente. Ele é um incômodo inconsciente. E isso vocês têm que entender, que não é culpa de absolutamente ninguém, né? Beleza. Chegamos até os dias de hoje e estamos no grau master de ansiedade. Tá tudo certo, beleza, tudo perfeito. Foi como nós conseguimos chegar até os dias de hoje, né? Através dos nossos mecanismos de defesa, nos defendendo de todos os perigos da vida, né? Esperando o amor das pessoas, então vai ficando aquele vazio por dentro, e aí a gente vai buscando, e buscando na comida, e buscando na bebida, e buscando nas drogas, e buscando nas compras, e buscando em todos os tipos de compulsão, nos videogames, na internet, na busca constante da internet, e inclusive essas crianças que vêm para nós, os pais, dizendo da hiperatividade dessas crianças, que é outra coisa também que me preocupa bastante, porque eu ainda hoje estava pensando a respeito disso. Por que a pessoa é hiperativa? Porque ela é extremamente ansiosa e porque ela está tentando sempre mostrar algo para alguém ou para ela mesma. Então ela foge do encontro com a essência. E isso é por isso que desencadeia essa hiperatividade. Ela está sempre buscando, ela está sempre atrás, ela está sempre escolhendo, ela está sempre indo atrás, indo atrás, indo atrás, indo atrás. E isso dificulta, isso aí afasta a gente da nossa essência. Então a ansiedade tem que ser tratada através dos florais e dos óleos essenciais, na raiz dos problemas, na raiz do medo. O medo, e é através do autoconhecimento que a gente vai descobrindo os nossos medos, descobrindo as nossas faltas e descobrindo as nossas carências, para a gente conseguir começar a diminuir essa ansiedade. Agora, nos próximos vídeos que eu fizer, eu vou falar bastante a respeito de óleos essenciais e a gente vai falar bastante a respeito de um óleo essencial maravilhoso para a ansiedade, tá? E assim, esse livro, A Sabedoria do Eneagrama, que é de Dom Richard Riso e Russ Hudson, ele é um livro bem bacana, que na sua página 41, vai da 41 até mais ou menos a 45, ele fala a respeito do medo e desejo fundamentais. É uma parte bem bacana, se alguém tiver esse livro, ou se alguém quiser adquirir esse livro, ele fala de uma caminhada do Eneagrama, que eu não vou falar nesse assunto nesse vídeo, para não ficar muito longo, e que ajuda muito na questão da ansiedade, ajuda muito na questão do caminho de volta para a essência,
e desse autoconhecimento, tá? Fica essa dica então desse livro. E nesse vídeo era isso aí. Quem quiser dar o joinha, quem quiser indicar para alguém esse vídeo que acha que a pessoa também está precisando ouvir um pouquinho a respeito dessa essência, desses medos, dessa ansiedade, eu vou ficar muito agradecida. Assim vai ajudar o nosso canal a crescer, e quanto mais cresce, mais pessoas são beneficiadas de tudo aquilo que eu faço aqui no meu canal. E eu quero deixar bem claro que o que eu faço aqui nesse canal é para as pessoas crescerem junto comigo. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a gente não chega em lugar nenhum sozinhos. A gente precisa carregar as outras pessoas junto, porque senão a gente não vai chegar no final da estrada, tá? Fica a dica.